Graça e paz, queridos e amados do Senhor, sejam muito bem-vindos. Nós estamos na aula 13 de Panorama do Antigo Testamento, módulo 2 do curso da missão Leadership, junto com o BTCP, e nós estamos muito felizes, mais uma vez, porque nós temos essa oportunidade, nós estamos juntos. Eu convido você à página 183 do nosso módulo, e nós vamos hoje iniciar um novo bloco no nosso estudo do Antigo Testamento, porque nas duas últimas aulas do nosso curso, nós completamos o bloco dos livros poéticos. E nas duas próximas aulas, agora é a aula 13 e a aula 14, nós cobriremos o bloco dos livros proféticos. Então, quando nós pensamos nos profetas, nós precisamos ter em mente os períodos, os reinos para onde eles falaram e os períodos. E nós podemos dividir, então, já segundo essa tabela que está sendo projetada para vocês, nós podemos ter esses profetas entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. Então, você tem aí uma ideia de que quais profetas falaram quase que são contemporâneos, por exemplo, Elias com Obadia, Joel com Eliseu. Depois nós temos, mais abaixo, nós temos já numa outra época, Miqueias e Isaías para o Reino do Sul, e Oséias, Amós e Jonas falando para o Reino do Norte, até que há uma interrupção dos profetas do Norte, porque o Reino do Norte é levado cativo, para a Síria. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter os profetas seguindo agora, falando ao Reino do Sul. Então, nós temos ali Naum, nós temos também Abacuque, Sofonias e Jeremias. E aí nós temos também um ministério um tanto prolongado do profeta Isaías, mas esses profetas, eles falam até o cativeiro da Babilônia, a não ser Jeremias, que nós vamos ver o porquê, ele ultrapassa um pouco o ministério dele, além da queda de Jerusalém. Depois nós temos os profetas que falaram dentro do cativeiro, e para isso nós temos Daniel e Ezequiel. E depois nós temos os três profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os pós-exílicos. Então, quando nós temos essa ideia diante de nós, nós temos que agora pensar e estudar profecias, pensando que os livros proféticos, eles relatam o que Deus desejava e o que Deus esperava do seu povo. E para isso nós precisamos destacar dois elementos muito importantes. Primeiro é a importância da profecia. A importância da profecia, pelo menos nós queremos destacar essas questões que serão apresentadas agora. Quais são o que nós podemos tratar de importância na profecia? Primeiro, a profecia é importante para demonstrar a fidelidade, a soberania e o poder sobrenatural de Deus. Então, você vai encontrar aí na página 183 algumas coisas muito importantes. Por exemplo, 20 a 25%. Então, irmãos, pense de entre 1/5 e 1/4 de todo o texto da Bíblia, nós estamos falando de profecias. Então, quando foi escrito lá, nós estamos falando de profecia. Então, imagine 1/4 ou 1/5 de toda a Bíblia ser constituída somente de profecia. E olha o que diz Isaías 42:9, o destaque é: vejam, as profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês, Deus falando através do profeta Isaías. A segunda importância da profecia, que a profecia foi dada para encorajar os crentes, os fiéis, na esperança e no viver em santidade. E isso atravessa e vem até Timóteo, 1 Timóteo 1,18, quando é dito assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. E Tito 2,12 vai também nos dizer que ela nos ensina a renunciar em piedade às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente.
Então, queridos, nós estamos, então, avaliando qual é a importância da profecia e como a profecia ela é tão importante para nós a ponto de nós pensarmos o que é que nós podemos fazer a respeito e como nós podemos aprender sobre essa profecia para crescermos nela. Terceiro fato que é a importância da profecia é que a profecia é importante para revelar o plano e o propósito eternos de Deus, descortinando a verdade sobre ele. E aí nós temos, por exemplo, Daniel 9:24, que diz assim: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então, esse é o primeiro elemento importante que nós precisamos. O segundo elemento importante que nós precisamos destacar para estudar os livros proféticos é o profeta. O profeta, a figura do profeta, porque o profeta era aquele que anunciava, né? Aquele que havia sido designado por Deus para falar aos homens em favor de Deus, como boca de Deus, ou seja, como porta-voz de Deus. Página 184. Isaías 6:8, muito conhecido. Ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Então, a mensagem do profeta, ela podia ser verbal, ela podia ser visual, ela podia também ser escrita. Então, o Senhor respondeu, falando com Abacuque: escreva claramente a visão. Ele deu primeiro a visão, diz em tabuinhas, para que se leia facilmente. Então, nós temos aí a visão, nós temos a escrita, nós temos o visual, todos dentro de um só texto. Então, o que a gente precisa entender, irmãos, que a mensagem do profeta, ela era dupla no conteúdo dela. Como assim? Ela trazia condenação, mas trazia também consolação. E assim a profecia era usada em dois sentidos. Primeiro, nós pensamos muito nesse sentido, que é o sentido preditivo. O que é o preditivo? O preditivo é quando a profecia abordava ou aborda os acontecimentos do futuro. Aí ela é preditiva. Mas a profecia não tinha só esse sentido, esse aspecto. Tá? Ela também era muito exortativa. Por quê? Qual é o sentido? Exortativa porque ela comunicava a verdade e trazia discernimento às pessoas. Desta maneira, o profeta de Deus proclamava a verdade sobre as condições espirituais presentes naquele tempo e dos eventos vindouros importantes. Então, nós precisamos tratar sobre características especiais da profecia bíblica. E quais são essas características especiais? Vamos começar pensando assim sobre a primeira característica, é a perspectiva. Por exemplo, Isaías 61:1 diz assim, irmãos: o Espírito do Soberano, Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. E o que isso é importante? Qual é a perspectiva? Então, o profeta do Antigo Testamento, e mesmo, em alguns casos, o escritor do Novo, ele não conseguia enxergar que muitos anos poderiam separar o que havia sido profetizado daquilo que se cumpriria. Então, se a gente pudesse tratar, seria assim, queridos: olha, a perspectiva do profeta, e nós estamos falando do profeta lá desde o Antigo Testamento, é que ele conseguia enxergar o pico das montanhas da profecia, mas ele não conseguia perceber os vales entre as montanhas. Então, ele conseguia ver os principais eventos, mas ele não conseguia ver intervalos dentro desses eventos. A título de exemplo, a profecia de Isaías, que nós lemos há pouco, de Isaías 61, ela levou 600 anos para se cumprir. E onde nós vamos perceber? O Espírito do Senhor, do soberano Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Isaías 61.
E aí a gente vai ver o cumprimento em Lucas, capítulo 4, quando Jesus entra na sinagoga, e a Bíblia diz assim, foi entregue o livro do profeta Isaías, num determinado sábado, abriu o rolo, né? O livro aí é um rolo, e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. É quando Jesus disse: hoje cumpriu-se essa escritura. Então, 600 anos. A segunda coisa que a gente precisa perceber é a aplicação no presente, mas o cumprimento no futuro. Então, uma profecia ela tinha uma aplicação para aquele momento, para aquilo que a nação estava vivendo, as pessoas estavam vivendo, e iria se cumprir no futuro. O que nós temos sobre Isaías 7,14? Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. E nós temos o cumprimento em Mateus 1, 22, 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel. Aqui nós já temos o cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós temos, além disso, da questão da perspectiva, da questão da aplicação no presente com o cumprimento no futuro, nós temos também um terceiro fator sobre a profecia, que é o cumprimento, irmãos, parcial. Ele é progressivo. O que significa isso? Olhemos duas profecias, ou pelo menos a profecia e parte do que foi cumprido. Joel 2,28 diz: e depois disto, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E aí nós temos um cumprimento parcial lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, o que a gente percebe é que apenas uma parte da profecia de Joel foi cumprida em Pentecostes. A maior parte da profecia ainda aguarda cumprimento. Quando nós olhamos para Amós 3,7, nós começamos a entender essa ideia dos profetas, porque Amós diz assim: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Por isso que nós precisamos ter muito claro diante de nós que o plano profético de Deus foi completamente revelado. Como é que nós sabemos disso? Quando a gente chega em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Por isso, então, nós vamos olhar a tabela que nós temos em relação ao Antigo Testamento, e aí nós vamos perceber que nós temos diante de nós o bloco dos livros proféticos. E esse bloco dos livros proféticos, ele tem duas divisões, e são as divisões, né, principais, as duas: profetas maiores e profetas menores. Na página 187, você tem, inclusive, a tabela dos profetas e a divisão entre profetas maiores e profetas menores. E eles são chamados, por que profetas maiores e menores? Na verdade, eles são chamados de profetas maiores por causa do tamanho dos seus escritos, né? A extensão dos seus escritos e por causa da importância de destaque que esses escritos têm. Então, nós temos 4 profetas maiores. 4 profetas maiores. O bloco tem 5 livros, porque um dos livros, ele não é um profeta, ele é um livro escrito por um desses 4 profetas. Então, nós já podemos tratar e pensar, antes de entrar propriamente no livro, no primeiro livro dos profetas maiores, nós precisamos pensar algumas coisas sobre esses profetas maiores. Quando a gente pensa no bloco dos profetas maiores, nós temos que entender que eles cobrem um período de mais de 200 anos na história dos judeus. Então, começa com Isaías, cerca de 20 anos,
antes da queda de Israel. Não é que ele começou a profetizar somente 20 anos antes, mas ele vinha, e aí você tem ali perto de 20 anos antes da queda, você tem ali um ministério muito forte de Isaías, depois substituído por outros profetas. E esses 4 profetas, nós começamos por Isaías e vamos até Daniel. Daniel já está ministrando a Judá durante o cativeiro babilônico. Então é bom a gente sempre lembrar, 2 desses livros proféticos, eles são e foram pré-exílicos, ou seja, eles têm a sua história, têm as suas profecias antes que viesse o exílio. Bom? Então são eles, Isaías e Jeremias, e eles foram focados no povo em Judá. E 3 dos demais livros, eles foram exílicos, ainda que o livro do meio aí, eu vou tocar nele daqui a pouco, mais tarde, ele não é propriamente exílico, mas ele é durante o período, tá bom? E Lamentações é este livro, né? Porque ele foi focado no povo que ficou na terra de Judá, enquanto que Ezequiel e Daniel foram focados no povo que foi para a Babilônia. Dito isso, irmãos, temos que pensar que os profetas maiores, eles tiveram uma grande importância teológica, porque eles revelam por que Deus exerceu juízo sobre o seu povo com os cativeiros assírio e babilônico. E eles também revelam o propósito redentor de Deus, tanto para os judeus como para os gentios, de forma igual. E revelam também o plano eterno de Deus que vem se desenrolando ao longo da história humana. Então, tratar de Isaías nessa noite, vamos fazê-lo para poder, dessa maneira, nós crescermos e avançarmos, tá bom? Então, vamos tratar de Isaías. E para tratar de Isaías, você vai para a página 189 do seu manual. Página 189. Irmãos, o profeta Isaías, o nome significa o Senhor é salvação. Ele é o legítimo evangelista dentre os profetas, porque ele apresenta as boas novas de salvação. Irmãos, esse texto, depois utilizado pelo apóstolo Paulo em Romanos, diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Isaías 52, 7. E o livro de Isaías, ele é tão interessante que ele costuma ser chamado de Bíblia em formato reduzido. Alguém pode perguntar por que Isaías tem essa consideração de ser uma Bíblia em formato reduzido. 2 questões principais, irmãos. Primeira questão principal, que livro de Isaías tem 66 capítulos, como a Bíblia tem 66 livros. O segundo fator muito importante aí, é que o livro de Isaías tem 2 partes principais escritas pelo mesmo autor, assim como a Bíblia também tem 2 partes inspiradas pelo Espírito Santo. E aí, para a gente entender Isaías, a gente tem que pensar que os primeiros 39 capítulos de Isaías têm como tema central o juízo divino sobre os pecados. Os 27 capítulos da segunda parte falam mais de graça, de restauração. Essa parte também é chamada de grandiosa poesia messiânica, porque vai focar muito na questão do servo sofredor, do Messias. E a Bíblia, por sua vez, quando a gente faz essa comparação, a Bíblia tem 39 livros do Antigo Testamento, muitas vezes falando do juízo, e ela tem também 27 livros do Novo Testamento, cujo tema central é a graça de Deus. Mais interessante ainda é que o livro de Isaías é citado ou mencionado mais de 210 vezes no Novo Testamento. Apenas os capítulos 40 a 66 por mais de 100 vezes. E nós podemos estudar Isaías através da estrutura do livro. E nós temos, então, nessa estrutura, 2 divisões principais em 66 capítulos. A primeira é a condenação de Deus por causa do pecado, e aí o foco de Deus está em santidade e justiça, e nos capítulos 40 a 66, nós temos consolação de Deus através da salvação, com foco na graça e na glória de Deus que se manifestaria. Vamos pensar na condenação de Deus por causa do pecado, que são os 35 primeiros capítulos. Então, essa primeira parte, ela revela a santidade, a justiça e a retidão de Deus.
Santidade de Deus, a justiça de Deus e a retidão de Deus pedem a punição do pecado. E trata principalmente com a ameaça da Síria. Então, o arrependimento de Judá, irmãos, era a única esperança para evitar a mesma espécie de juízo devastador que Israel, o Reino do Norte, sofreu na mão dos assírios. Aí surge um prenúncio da glória na forma final do reino de Deus sobre a terra. Por quê? Porque o chamado de Isaías é relatado em meio ao plano ou ao pano de fundo da santidade de Deus e do pecado do homem. Por isso que nessa primeira parte do livro é anunciada a vinda do Messias. Porque Israel, irmãos, rejeitou a Deus, mas Deus não rejeitou a Israel. E nós podemos perceber que o Messias viria através de uma concepção virginal. O Messias seria chamado de Emanuel. E ele traria a salvação para o seu povo. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, o chamará Emanuel. Os irmãos sabem, Emanuel significa Deus conosco, a presença de Deus habitando entre o seu povo. Não somente isso, mas mostra que o governo estaria sobre os seus ombros. Os ombros do Messias, o governo, a autoridade para reinar seria deles. Por isso que o Messias é um maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, ou Deus forte, Pai eterno, Pai da eternidade, o príncipe da paz. A profecia aponta que ele reinaria com sabedoria, justiça e autoridade. Isaías 9,6 diz, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e o príncipe da paz. Tá bom? Ou Shar Shalom, o príncipe da paz. Porém, as bênçãos de Deus não poderiam ser derramadas até que o pecado tivesse sido julgado. Como julgar o pecado da nação? O exílio. O exílio foi o julgamento de Deus sobre o pecado. Mas quem restaria dentro do povo de Deus, diante do juízo de Deus? Por isso que Isaías 1,9 fala sobre isso. E a profecia diz assim, se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodomas e semelhantes a Gomorra, ou seja, reduzidos a pó. Por isso que Deus, na sua fidelidade, ele preservou um remanescente. E os capítulos 36 a 39, eles falam sobre esse remanescente. Porque vai tratar aqui da ameaça da Babilônia e, ao mesmo tempo, trata da promessa do retorno, formando aí uma transição. Esses 4 capítulos formam uma transição para aquela segunda parte de Isaías. Lá em Isaías 37 e 32, diz assim, de Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Isso, então, vai nos conduzir à segunda parte do livro, que é a consolação de Deus através da salvação, capítulos 40 a 66. Então, a segunda parte do livro aí, irmãos, e você tem tudo isso aí na página 190 do seu manual, você tem também esse resumo na página 191, agora nós estamos na página 192. Então, essa segunda parte do livro, nos capítulos 40 a 66, ela vai corresponder ao Novo Testamento e vai destacar a glória de Deus conforme revelada no Messias. O Messias cumpriria o plano de redenção de Deus. Ao mesmo tempo, esses capítulos revelam o plano de redenção de Deus ao lidar com o problema do pecado do homem. O homem não era capaz de lidar com o seu próprio pecado. Por isso que Deus, na sua misericórdia e graça, supriria um Salvador através do seu servo sofredor, o Messias. Assim, irmãos, a segunda parte do livro vai se concentrar na consolação e na salvação. O que é muito interessante a gente pensar nessa noite, saber que os 27 capítulos da segunda parte de Isaías, eles se harmonizam surpreendentemente, de forma surpreendente, com os livros do Novo Testamento. Não sei quanto a você, mas isso não é um mero acaso. Vou dar alguns exemplos. Isaías 40 diz assim,
Uma voz clama, no deserto prepare o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Então, a partir do capítulo 40 até o 66, são 27 capítulos. Então, Isaías 40 equivale a Mateus. E o que é dito em Mateus? Mateus fala, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então, 40, Isaías 41 seria equivalente a Marcos, 42 a Lucas, 43 a João, 44 a Atos. Então, 44, pois eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. Derramarei meu espírito sobre os seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações. O que a gente encontra em Atos? Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês veem e ouvem. E aí a gente dá um salto lá para o 66, que é Isaías 66, que a equivalência é o livro de Apocalipse. E qual é o assunto tratado em Isaías 66? Assim como os novos céus e a nova terra que eu vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. Apocalipse 21, então viu um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Eu estimulo você a continuar depois estudando, descobrindo, fazendo esta relação, e você vai ser muito abençoado. Então, isso nos leva ao próximo livro, que é o livro de Jeremias. E o profeta Jeremias, irmãos, já na página 197, o profeta Jeremias teve um ministério no período mais complicado da história de Judá. Qual é esse período? A queda de Jerusalém em 586 a.C. O seu nome significa o Senhor envia. E ele recebeu o seu chamado profético durante o reinado do rei Josias. Vamos ler Jeremias 1 e 2, as palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Vamos lembrar que os reis idólatras que sucederam Josias levaram Judá para um declínio moral. Lembra que Josias fez lá um reavivamento na nação, fez reformas espirituais, mas os reis que sucederam Josias levaram Judá, o reino do sul, para um declínio moral, levou o reino para a apostasia, que trouxe a disciplina de Deus sobre o reino, permitindo Deus, então, que Judá fosse conquistado por uma nação inimiga, qual seja a Babilônia. E o profeta, então, Jeremias agora, ele anunciou, irmãos, um julgamento de Deus e ele convocou a nação ao arrependimento. No nosso aprendizado, convido você na página 197, você observar e estudar a estrutura do livro de Jeremias. Quando você estuda a estrutura, você pode ver a divisão e os assuntos tratados em cada divisão. Porque o livro de Jeremias agora tem 52 capítulos e tem 4 divisões principais. Bom, o profeta A, que é enviado às nações, porque o santo chamado de Jeremias, então Jeremias recebe o chamado. Depois nós temos aí os sermões de Jeremias, o juízo sobre as nações gentílicas e a conclusão histórica. Vamos pensar o chamado profético de Jeremias, que cobre o capítulo 1. Então, a partir da página 200, você tem já descrito aí todas as profecias dele nas páginas 198 e 199, e na 200 você já tem comigo o chamado profético dele. Queridos, durante 40 anos, Jeremias proclamou a mensagem do pecado, do juízo, do arrependimento e da restauração, durante os reinados dos últimos 5 reis de Judá. Jeremias foi o último dos profetas maiores a Judá antes da queda de Jerusalém, em 586 a.C. E Deus designou Jeremias como um profeta especial a Judá, mas também às outras nações, para anunciar o juízo de Deus pelo pecado, e estava lembrando e relembrando Israel que eles poderiam chegar ao ponto que poderia ser tarde demais
para deter a mão de castigo de Deus. Então, Deus deixou claro a Jeremias que ele daria uma mensagem para falar e que o protegeria de todos os seus inimigos. Irmãos, e como Jeremias teve inimigos. Vejamos capítulo 1, versículo 5, depois o 8. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei, eu designei profeta às nações. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E aí, Jeremias diz, olha, Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei o que falar. Aí o Senhor disse assim para ele, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Então, esse é o fato principal do chamado de Jeremias. É o toque que o Senhor, assim como a brasa tocou os lábios de Isaías para purificar, o Senhor tocou nos lábios de Jeremias para que ele pudesse profetizar. Então, a mensagem de Jeremias tinha como base a aliança de Deuteronômio. Lembra que o livro da aliança, Deuteronômio, ele foi achado durante as reformas de Josias, que estava esquecido lá dentro do templo, que estava abandonado. Então, o que Deuteronômio trata mesmo, irmão? Deuteronômio descreve o relacionamento entre Deus e o seu povo. E foi baseado em quê? Vamos lembrar que a bondade divina formava a base do relacionamento da aliança. Deus tinha uma aliança com aquele povo. E a aliança de Deuteronômio, ela oferecia duas coisas: bênçãos para aqueles que obedecessem à lei e maldições para aqueles que intencionalmente desobedecessem. A obediência fortalecia o relacionamento com Deus, mas a desobediência refletia ingratidão e violava a aliança. Lembre-se, vamos lembrar, por causa da aliança abraâmica, Deus tinha feito com Abraão, eles tinham direito à terra. Mas por causa da aliança mosaica, ficar na terra era se eles fossem obedientes à aliança e à lei de Deus. Não por acaso, se você olhar para Jeremias, você vai perceber algumas questões que vão ser refletidas a partir de Deuteronômio. Irmãos, vamos lembrar, Deus libertou o povo de Israel do Egito, Deus deu ao povo a lei, e Deus levou o povo à terra de Canaã. Em resposta a essas bênçãos, os israelitas deveriam demonstrar gratidão por meio de um compromisso exclusivo com o Senhor e com as suas leis. Deuteronômio 6:1 lembra o povo e diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Então, quando a gente pega a partir do capítulo 2 até o final, ou até o 45, final não, desculpe, até o 45, nós vamos ter aqui agora algo muito interessante, que são 12 sermões que Jeremias pregou para Judá. Jeremias pregou 12 sermões para Judá. E é bem interessante porque através desses 12 sermões, e você vai ter esses sermões aí colocado aí na página 199, bom? 199, você tem essa descrição desses sermões, ele vai, nesses sermões, analisar a apostasia de Judá. Ao mesmo tempo, ele vai convocar a nação ao arrependimento dos seus pecados. O povo havia abandonado Deus em favor da idolatria, em favor da imoralidade. Os líderes, ou seja, sacerdotes, governantes e profetas, príncipes e profetas, eram ímpios e corruptos e haviam feito o povo se desviar de Deus. Judá havia violado a aliança com Deus, mas, irmãos, repetidas vezes resistido à disciplina de Deus. Jeremias, então, disse assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Por isso que Judá não se arrependeu, irmãos, e diante das constantes mensagens de Jeremias sobre o juízo de Deus, os líderes procuraram matá-lo, entre sacerdotes, príncipes e
outros profetas, falsos profetas, procuraram matar Jeremias, mas Deus o protegeu conforme havia prometido. Onde estava o problema daquele povo, irmãos? Não por acaso a palavra coração estava no coração. Ela vai aparecer 71 vezes na mensagem de Jeremias. Eu vou destacar 3. O problema do homem está no coração. Jeremias 17:9, um texto muito conhecido. Somente Deus conhece o coração. O 17:9 vai dizer que ele é extremamente corrupto, ele é enganoso. Quem o conhecerá? O 10 responde: somente Deus pode conhecer o coração. E somente Deus poderia transformar esse coração. E o coração daquele povo, dos líderes principalmente, se refletia nas suas palavras. Olha o que eles disseram para Jeremias. Então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote. Ou seja, não se preocupe com Jeremias, não. O sacerdote corrupto vai continuar ensinando a lei. O conselho do sábio, né, do governante, a mensagem do profeta, mas do falso profeta. Eles disseram: isso não vai faltar, venham. Façamos acusações contra ele, Jeremias, e não ouçamos nada do que ele disser. Então, os líderes rejeitaram a profecia de Jeremias e o seu ministério. 44:16 diz assim: nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. Por isso, o cativeiro babilônico, com a duração de 70 anos, foi especificamente anunciado por Jeremias. E olha o que diz lá: toda essa terra se tornará uma ruína desolada. E essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Sacerdotes, profetas, todos falsos e corruptos, e os governantes não queriam ouvir essa mensagem, que eles perderiam tudo aquilo. Então, após anunciar o juízo e antes de detalhar a queda de Jerusalém, que é no capítulo 39, Jeremias predisse tanto o retorno e a restauração de Judá, do cativeiro. Ele diz assim: assim diz o Senhor, quando se completar os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. Sabe o que é impressionante? É que Daniel vai citar esse texto aqui, ele vai estudar a profecia de Jeremias para entender quanto tempo vai durar o cativeiro na Babilônia. Então, nós avançamos para as profecias para os gentios, do capítulo 46 até o 51. Irmão, Jeremias é interessante porque ele deixa claro, na página 201, que Deus não é apenas juiz dos judeus, mas sim de todas as nações. O juízo geral sobre as nações também era por causa do pecado. Ele estava sendo anunciado, e isso indicava que Deus julgaria tanto os homens e nações unicamente pelo seu próprio pai. Embora a Babilônia tenha sido enviada por Deus como instrumento, e nesse caso, como instrumento aí de juízo, né, contra os pecados de Judá, a própria Babilônia também seria julgada pela impiedade dela. Porque a Babilônia também era ímpia. E o Senhor julgaria a Babilônia pela impiedade. Olha o que diz lá, Jeremias 25:12. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Então, nós chegamos aí no capítulo 52 de Isaías, e nós temos aí a queda de Jerusalém. E Jeremias, irmãos, ele relatou fielmente a mensagem de advertência de Deus quanto ao juízo a Judá, que havia se desviado, mostrando que por causa do pecado, e era assim, reincidente no pecado, eles caíam de novo, de novo, de novo, e não confessavam esse pecado. E Jeremias vai deixar claro que havia se tornado tarde demais para o arrependimento, que não veio. E o cativeiro babilônico era inevitável. Jeremias 52, 13 e 14 vai dizer assim, irmãos: o que é que foi feito pelo rei Nabucodonosor com aquele templo? E aí nós ficamos pensando, os príncipes que queriam matar Jeremias, juntamente com falsos profetas, juntamente com os sacerdotes corruptos, como eles se portaram quando isto aconteceu? Ele incendiou o templo do Senhor.
palácio real, todas as casas de Jerusalém. Todo edifício importante foi incendiado por ele. Todo o exército babilônico, sob o comandante da guarda imperial, derrubou todos os muros em torno de Jerusalém. Pense muito bem, irmãos, porque este é o resultado da impiedade daquele povo. Levou a este ponto. É por isso que nós ficamos aqui pensando como é importante nós entendermos os profetas, sua mensagem, como Deus deu tempo para que o povo se arrependesse, e como o povo foi muito duro no seu propósito de rejeitar os profetas de Deus. Mais tarde você vai lembrar de um texto que o próprio Senhor Jesus, chorando, quando ele chegou em Jerusalém, olhou para Jerusalém, chorou sobre Jerusalém, dizendo assim: ah, Jerusalém, Jerusalém, tu que apedrejas os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu quis te reunir? E ali o Messias chora dizendo, mas vocês não quiseram. Então, eles mataram os profetas que foram enviados pelo Senhor, e eles mataram também o próprio Messias. Tudo isso por causa do pecado, da falta de arrependimento daquele povo. Então, nós terminamos agora esses dois livros, Isaías e Jeremias. Que Deus abençoe grandemente a palavra do Senhor e que seja aplicada em cada coração.